Jesus este caminho já mostrou-me o caminho. Agora conheço o caminho. É Jesus este caminho. Atitude em devoção, perto da luz e das trevas não. Espírito e vida sujeita na palavra, batizado com fogo confirmado nas águas. Cristo o Senhor, verdadeira esperança, cingiu os meus lombos à verdade da graça. Ancorado com confiança, o caminho foi aberto com resplendor e abundância. É Jesus este caminho. Já mostrou-me o caminho. Agora conheço o caminho. É Jesus este caminho. É Jesus este caminho. Já mostrou-me o caminho. Agora conheço o caminho. Escamas caem dos olhos, a Deus a ignorância. Passo meu coração, em Deus minha alma descansa. Bíblia, manual de fé e de vida para a salvação. Já não há outra saída, inspirado pelo Espírito, desperto o coração. Não é apenas sobre rap, é sobre salvação. E tirá-lo da escuridão. Só Jesus Cristo salva, então sai da escravidão. Compaixão e mansidão, nesta salvação há espaço para quem abre o coração. Deus é Cristo Jesus, perdoa todos os pecados, o real Cordeiro, nossa propiciação. A salvação está perto, então faça a confissão. Somente em Cristo Jesus nós temos redenção. Evangelho da graça para todos, isso sem distinção. Salve pelo sangue, a Deus adoração. É Jesus este caminho. Glória. Já mostrou-me o caminho. Agora conheço o caminho. É Jesus este caminho. Glória! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E começamos dessa forma o Pó de Fé, não é? Com essa letra magnífica. E esse estilo, não é? Agora não há desculpa de não louvar. Podes louvar. Tem vários estilos. E olha aqui, chama-se refrão, não é isso? Assim. Jesus é o caminho. Exato. Jesus é o caminho. Tanto é que Jesus é o caminho que nós estamos aqui hoje. Porque nós optamos por escolher o caminho de Cristo Jesus. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente, nós temos um convidado, ele que foi escolhido a dedo por Deus. Ele tem o nome de Youssef Kachala, é casado, líder de comunicação e imagem na Igreja Pentecostal Salvador Reina. Ele também é músico, como vocês puderam ver aqui. Nos abrilhantou com essa abertura magnífica e esta letra impactante. Seja bem-vindo, servo de Deus. Muito obrigado, serva do Senhor, por esta oportunidade. Estou, de facto, lisonjeado por estar aqui. Obrigada a nós por seres obedientes, por teres aceito o convite de Deus. Porque o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. E este grande servo de Deus obedeceu. Obedecer é sacrifício. Há quem diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ele obedeceu a Cristo e veio hoje nos brindar com o seu testemunho, com a sua história, porque Deus disse, todos nós temos uma história para contar. Eu apresentei resumidamente, assim, de uma forma rápida, mas quem é Youssef Kachala? O meu nome de registro é José Fernando Kachala, filho de 2 cristãos devotos, né? E sou casado, como já se fez referência aqui, de uma linda esposa e de um lindo menino
carrega o mesmo nome que o meu, na verdade, de Youssef. Decidi utilizar o nome de Youssef porque do original tem muito mais punho, muito mais peso e releva a significação, na verdade, do meu nome. O meu nome é José, então José é aquele que acrescenta do hebraico e decidi trazer o diferencial, que é Youssef. Youssef é um jovem sonhador e que enfrenta ou já enfrentou as suas batalhas, quer espirituais, quer físicas, né? Para poder dar primazia ao caminho do Senhor. Nasci no dia 7 de novembro de 94, portanto 30 anos, agora 31, né? Farei dia 7 de novembro deste ano. Durante muitas das coisas, pela graça de Deus, sou licenciado em Ciências da Comunicação, obtendo 20 valores na defesa final do curso. Portanto, há muito que se diga, né? Mas resumidamente é isso. Sou primogênito dos meus pais. Tenho 4 irmãos, né? No caso, rapazes e 2 meninas. E é uma grande responsabilidade, não só num sentido espiritual ou eclesiástico, mas também no seio familiar. Portanto, resumidamente, pensei os pontos a começar. Já falei que os meus pais são devotos, né? Exatamente, já falou que seus Exato. pais, isso é fundamental. Os pais, não é, por serem devotos, não só carregarem sempre, incutir aos filhos a caminhada com Cristo. E eu fico feliz. Noutra hora, contavam-se a juventude que vivia em Cristo, mas hoje o número vai crescendo. Já se vê muito jovem a falar de Cristo, a evangelizar. E eu fico feliz por isso. Onde que começa a tua caminhada? De verdade mesmo. De verdade mesmo. De verdade mesmo, a minha caminhada começa com os meus pais, né? Naturalmente que a história começa sempre dos progenitores. Os meus pais sempre foram devotos ao Senhor e cresci num ambiente eclesiástico sem, na verdade, algum tipo de esforço ou de obrigação. Os meus pais sempre indicaram-nos o caminho do Senhor. Eu, particularmente, sempre fui o que mais seguia, né? O que o meu pai sempre puxava para as coisas espirituais. Desde muito cedo comecei a ter experiências com Deus, pois embora não ter sido ainda batizado, eu lembro-me que durante mas muito tempo, eu me apaixonei por línguas estranhas por ouvir do meu pai. Então, estamos a falar da primeira pessoa que me impactou, que me instruiu, que me ensinou o ABC das Sagradas Escrituras. Eu já ia para a escola dominical conhecendo quem era Abraão, Isaac, Jacó, já tinha de cor as histórias e isso facilitou muito no meu processo de gerar um temor a Deus e as coisas de Deus. No entanto, os meus pais, como eu já fiz referência, sempre ensinaram-nos a ter temor das coisas, ter temor das coisas de Deus. Sim. E eu cresci neste ciclo. Pese embora crescer, naturalmente é um processo que a pessoa depois, o pai não tem total controle. Exatamente. Mas aí o que fica, na verdade, intacto é que semente foi lançada para o coração do filho. E comigo não foi diferente. De todos os lugares que eu ia, eu tinha a percepção que os meus pais estavam presentes. Por causa da forma como eles me ensinaram a conservar o temor de Deus em mim. Muito quieto, muito no seu canto. Eu comecei a falar na fase adulta, assim, muito mais à vontade. Então, sempre na escola era o diferenciado no sentido de ok, não vamos fazer isso porque o José não vai gostar. Então, sempre tive essa diferenciação. Eu recebo Jesus como Senhor Salvador do ponto de vista público. 2009, se não estou em erro, fui batizado nas águas, um momento muito histórico para mim, porque no momento que eu estava a ser batizado, o meu pai acompanhava-me nas águas e filmava ao mesmo tempo, né? Foi algo bem impactante para mim. Lembro como se fosse hoje, à medida que eu estava a ser imergido, ele orava em línguas. Aquilo foi extraordinário. Comecei esta caminhada, né, com o Senhor. De lá para cá, claro que tiveram momentos altos, momentos baixos, mas o que direcionou sempre a minha vida foi não somente as orações dos meus pais,
mas também, né, a semente que eles deixaram em mim. Há muitos dados que foram impactantes, estou arrepiado, Jesus. que foram impactantes para mim. Sempre ouvi o meu pai sempre foi a minha maior motivação de orar quando não há vontade, de orar quando há vontade. Eu estudava 2 períodos, só para ter noção. No período da manhã eu saía às 7 horas, deixava o meu pai orar, porque o meu pai era comerciante, viajava, então todas as vezes que ele tivesse a oportunidade de ficar em casa, gastava seu tempo em oração. Eu saía às 7 horas para a escola, era muito próximo de casa, ia para casa, para a escola, perdão, deixava o meu pai orar, eu voltava meio-dia, encontrava o meu pai orar, eu ficava até 13, 14 horas, o meu pai continuava a orar, eu saía a 14 horas para ir à explicação, eu deixava o meu pai orar, 17 horas eu voltava e encontrava o meu pai orar. E muitas vezes, quando ele saía da oração, a primeira pessoa depois da minha mãe com quem se encontrava sou eu. Então, há um nível de impactação, creio vivamente nisso, que eu vivo, e a maior parte das coisas que eu vivo hoje é resultado daquilo que o meu pai semeou em oração sobre a minha vida, não somente sobre a minha vida, como na vida da minha família. Então, este foi um dos processos, né, que teve uma das maiores impactações. Claro, nós estamos a falar de alguém que está a caminho de 30 anos a trabalhar no Ministério de Intercessão. Então, eu não sei qual é a doença que não se submete à direção da oração do meu pai. Não conheço. Das poucas vezes que eu fiquei enfermo, quando mais pequeno, meu pai nem se dava o trabalho de orar. Ele só falava comigo, conversava comigo. E depois de conversar, parecia que eu recebia alguma coisa dele. E depois de algum tempo, depois de alguns dias, eu ficava curado, ficava bem. Então, esse processo da minha história começa com os meus pais, né? E até hoje continuo firme. Vários outros dados o que me deixou mais de boca aberta foi quando o meu irmão estava incomodado, o nosso irmão caçula, Daniel. Teve um tempo que ele estava a fazer medicações. O meu pai estava a sair da igreja e de repente o meu irmão apagou literalmente, apagou. E naquele processo as minhas irmãs começaram já a chorar e tal, eu não estava em casa. Quando meu pai chegou, viu o meu irmão assim apagado, extremamente calmo, extremamente tranquilo, olhou para o meu irmão e disse: levanta. Meu Deus. Na hora, sem exageros, na hora o meu irmão levantou e disse assim: deem água para ele beber. Yes. Desde aquela data em diante, nunca houve mais tal situação. Então, são assim, N momentos de uma revelação do poder de Deus que eu já vivenciei, né? Dentro da minha casa ou da casa dos meus pais, que quando eu olho fora não há alguma coisa assim, por estranhar, né? Não é alguma coisa nova para mim. Sim. Então, sempre cresci debaixo desse ambiente, debaixo dessa graça. Unção. Exatamente. E tanto é que depois, e por consequência disso, eu comecei a ter visões, sonhos. Metade do que vivo, Deus me mostrou em sonhos. Metade do que vivo. A começar pelo local onde passei de trabalho, pelo curso que eu poderia fazer. Só dos poucos rapazes na altura, quando eu fazia ensino médio, né, que já sabia o que fazer na universidade. Os meus colegas, quase todos que fizeram o mesmo curso, eu fiz ciências humanas, quase todos os meus colegas depois direcionaram-se para outra área. Eu sabia que a minha área é comunicação desde muito cedo, porque Deus assim mostrou. Yes. E sobre este processo da comunicação, né, vou dar um salto tão grande, porque a história levaríamos, se calhar, 100 podcasts para poder falar daquilo que o Senhor, de facto, tem gerado em minha vida. Tive pouco percurso no mundo, porque Satanás percebeu que eu era inútil para o mundo. E disse: este não vou precisar dele. Não somente porque eu não tinha muita habilidade para fazer alguma coisa do mundo, mas porque eu acredito que a oração dos pais age como uma cobertura para os filhos. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a fazer música muito cedo, mas
todo o meu conteúdo não era ofensivo, não era porque queria denigrir alguém, não era porque eu era o cara, não Uhum. tinha esse superego. Exato. Tanto é que numa das gravações, já há algum tempo, eu e alguns amigos no estúdio, houve uma frase que um dos meus amigos disse no final, disse Santos Cavalheiros para sempre. E depois nós paramos assim, disse, não, tira lá aí a palavra santo, o santo é só Deus. Então, já tinha em nós, por causa da semente, a semente, este temor ao Senhor. Então, hoje, quase tudo que consegui, de facto, foi mediante a uma vida intensa de temor e de oração, mas também de busca, de procuras no Senhor. Então, resumidamente, essa é parte daquilo que é a minha história. Tive, naturalmente, os meus dilemas em função de eu decidir se guardar para o Senhor, andar em santidade, não se submeter e porque o mundo é agressivo, não se submeter ao mundo também. Algumas portas, naturalmente, foram fechadas porque eu não fazia o perfil, por exemplo, de alguma instituição, não cedi a algum capricho, né? E Yes. porque apareceram várias tentações e a mais altissonante foi porque uma menina, eu não queria nada com ela, ela disse, se tu não queres namorar comigo, então vou me engravidar de qualquer pessoa. Meu Deus, Jesus. Aconteceu como foi, né? Ela engravidou-se, enfim, tantas outras coisas que naturalmente foram ataques, foram literalmente confrontos com aquilo que eu queria e com aquilo que é o temor de Deus em mim. Um dos momentos mais duros da minha vida foi depois de eu terminar o médio, eu entrei para a universidade, fiquei aproximadamente, estudei até o segundo ano, depois fiquei 2 anos parados por questões ligadas a questões financeiras, né? Os meus pais já não conseguiam mais pagar a universidade e eu não estava a trabalhar na altura. Então foram momentos de grande luta, de grande batalha, de momentos de intensificar-se mais em oração. E nesse período eu procurei estar mais próximo de Deus. Quase que entrei para uma depressão, Na universidade onde eu estava, tinha rádio e a rádio na altura não me pagava. O meu atual pastor decidiu que tinha que me pagar para a minha deslocação da rádio para casa. Começou a pagar então esta minha mobilidade e eu fui me aprofundando, lia muito mais, tinha mais tempo de oração, procurava fazer o que de facto estava a minha Alinhado. posse exatamente fazer. E foi assim que comecei a crescer cada vez mais e sempre confiando, né, em Deus, até porque a base foi sempre essa. Meu pai e a minha mãe sempre deixaram claro que, independentemente das circunstâncias, Deus não muda em função das circunstâncias. As circunstâncias hoje podem ser boas ou podem ser más e elas alternam em função disso, mas Deus está sempre presente. Exatamente. Então sempre andei com essa convicção e ninguém conseguia tirar, independentemente de qualquer circunstância que eu estava a passar, tirar esta mentalidade de mim, que era eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu estou em Deus. Então foi uma fase extremamente difícil. Eu tentei por acho que 3 ou 4 vezes viajar para o Brasil, eu não consegui viajar para o Brasil, sabe Deus porquê? Quer dizer, na altura eu não sabia, hoje sei porquê. Porque que Deus não me permitiu ir ao Brasil. Eu tinha toda a papelada preenchida, toda a documentação, carta de chamada ou de recomendação, como se diz na gíria, mas eu não recebi o visto. Eu quase que entrava por uma depressão. O meu atual pastor, que é o evangelista Dilson Alexandre, a quem nutro um amor excepcional, sempre esteve presente, fora os meus pais, claro, a minha mulher, que era na altura a minha noiva, já estava em minha vida, foi uma das pessoas que muito me ajudou a sair dessa fase. E quando saio dessa fase, volto a entrar na universidade, e quando entrei com tudo, voltei a fazer o mesmo curso,
ah, repara, por causa das circunstâncias e porque somos humanos, dada a altura eu quis deixar de fazer o curso onde eu licenciei-me. A, a minha esposa, na altura, a minha noiva, disse assim: é assim, vamos colocar as coisas no lugar. Se tu decidires deixar esse curso, já não há namoro, já não há nada entre nós. Você vai para o teu caminho, eu vou para o meu caminho. Porque, de certo modo, ela também via em mim potencial para esta área. Yes. E Deus não deixou de falar a minha vida por meio de outras pessoas, de qual era o meu objetivo, qual era o meu propósito. E assim eu continuei a fazer o curso, voltei a estudar, comecei a estudar de noite, porque na eventualidade de eu conseguir um emprego, poderia trabalhar o período todo da manhã e depois de noite começar a estudar. Procurei emprego, não deu certo, as portas estavam fechadas, todas estavam fechadas. Lembro-me de ter reunido com os meus pais. Este foi um outro momento impactante e muito gritante na minha vida. Eu falei com meu pai, eu disse, eu chamo papá, né? Sim, eu também chamo papá, papai e mamã. Exato. Eu disse, "Epá, eu preciso que o papá libere meu destino, né? Com uma palavra profética. Uau. O meu pai disse, ok, eu já faço isso, Oh, mas eu disse, eu quero que o papá esteja aberto para fazer isso em frente dos meus irmãos, na sala onde a gente janta. E o meu pai disse, ok, não tem problema nenhum. Então fomos, eu que convoquei a reunião, tinha que começar a falar. Eu disse, pá, pronto, eu convidei-vos aqui porque eu estou a procurar de emprego, estou a lutar e tal, mas não consigo encontrar. E vocês, enquanto meus pais, né, biológicos, têm alguma palavra sobre a minha vida. Eu acredito muito nisso. Não só na questão ainda espiritual, mas por causa do laço criado por Deus biologicamente. Então, eu gostaria que vocês liberassem algumas palavras para a minha vida. Né? E depois eu fiquei imbuído num sentimento, né? Comecei a chorar, os meus irmãos depois começaram a chorar também. uau. E o meu pai, naquele momento, disse: está bem, o meu nome de casa é Yuri. Ele disse: está bem, Yuri, coloca-se de joelhos. Foi, sem exageros, um momento de uma presença e tal da presença de Deus. Uau. Foi incrível, incrível. Portanto, quando entrei aqui, eu consigo reconhecer essa presença. Eu consigo reconhecer essa presença. Quando entrei aqui, os louvores estavam aqui a tocar. Há alguma coisa, um gatilho em mim que dispara, né? Eu conheço esse ambiente, eu conheço esse lugar, eu vi várias vezes esse lugar, então eu consigo me desnortear desse lugar. Naquele dia, o meu pai pegou-me nas mãos e começou a orar em línguas como nunca em toda a minha vida ouvi meu pai orar. Né? E aí ele começou a orar e eu não parava de chorar. Chorava assim os pés dele, de joelho, eu chorava muito, muito mesmo. Não sei, era a presença de Deus, era porque também estava a precisar de ser levado a outro estágio na minha vida. E naquele momento, meu pai começou a profetizar sobre a minha vida, a dizer coisas que hoje marcam o meu coração e fruto daquela direção profética hoje vivo, né? Desde aquele dia em diante, eu comecei a viver uma cadeia de milagres que se eu começar a explicar, não sei como cheguei a estes lugares. Não sei. Não sei. Primeiro, depois do meu pai orar, eu estava próximo do casamento. O meu casamento foi basicamente um milagre, né, em que, mesmo eu não tendo ainda um trabalho, eu consegui contribuir mais do que todos no meu próprio casamento. Houve amigos meus que moram fora de Angola, eu recebi dinheiro dos Estados Unidos da América, recebi dinheiro da Europa, recebi dinheiro de Cuba, inclusive, de pessoas muito próximas a mim que decidiram, olha, nós vamos te abençoar e o casamento vai correr tudo bem. Só que a questão não era o casamento, porque o casamento era passageiro. Né? Tinha um momento que eu tinha que viver com alguém e tinha que sustentar. Mas como eu tenho uma forma diferenciada de crer no que Deus fala comigo, quando Deus fala,
para mim já não existe nada. Aquilo é a única coisa de sustentabilidade, a palavra que é lançada para o meu corpo, para a minha vida, para a minha alma, para o meu espírito. Sim. Eu encaro dessa forma. Não há uma outra coisa se não ser a palavra que vai me levar até o destino de Deus. Amém. Então, mesmo quando eu estou a ouvir a palavra de Deus, a minha visão é essa. O meu amém é, nessas palavras eu me agarro como única sustentabilidade da minha vida. Glória a Deus. Então, sempre vivi desta forma, sempre desenvolvi esta capacidade em Deus. E eu saí da rádio onde eu trabalhava porque veio a Covid, a rádio fechou e estavam a dizer que estavam a despejar o pessoal e tal. E pronto, fechou, ninguém nos disse nada também, não tivemos nenhuma reunião. Sim, sim. E aí estava lá como estagiário e aprendi bastante, né, na rádio da universidade onde eu me formei. Posteriormente, eu comecei a procurar outros lugares e me apercebi que teve uma outra rádio que abriu. Falei com o meu pai. O meu pai é daquelas pessoas que confia tanto em Deus, quando ele libera uma palavra, já não fala mais nada contigo. Aí já é você a palavra que ele liberou para a sua vida. Sim. Então sempre foi assim. Eu falei com meu pai orou outra vez e disse: vá, Deus é contigo. Para mim foi suficiente. Eu fui falar com o meu pastor, o evangelista Deilson Alexandre, redigimos uma carta, pegamos a carta, eu levei para a instituição onde hoje trabalho. Primeiro, nós queríamos entrar como estagiários, simplesmente porque, enfim, era um meio de entrar para a própria estação. Aí, o que é que acontece depois? O meu pastor disse: nem que nós pagarmos um tempo de antena, a gente vai ter que entrar para essa rádio. Só que Deus tem uma forma extraordinária de trabalhar. Por isso é que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Não. E nós precisamos anular os nossos caminhos para se apegar aos caminhos de Deus. Porque é os caminhos de Deus que nos levam ao destino de Deus. E foi justamente isso que aconteceu. Aí levei a carta, deixei e eles responderam. Não demorou muito tempo. Responderam-nos e quando responderam-nos marcaram uma reunião. Fomos para a reunião. Normalmente a reunião tem de ser com um coordenador ou então um especialista da área. Mas por alguma razão Deus quis que assim fosse. Nós tivemos a reunião com o diretor da rádio. O diretor da rádio ficou assim meio cético. Mas vocês trabalham mesmo? Ficou assim meio cético. O meu pastor disse assim: nós só somos 2, mas a forma como nós trabalhamos parece 10 pessoas a trabalharem. Glória. Porque nós já víamos de experiências, né? Ele disse: tá bem, vão ter que fazer um protocolo, ou seja, nós chamamos um programa guiado. Exato. Que é gravado e depois nós tínhamos que apresentar à rádio. Só que nós já víamos de uma experiência de programas ao vivo. Logo, não era muito trabalho para nós. Fizemos o programa e depois de fazer o programa apresentamos. Voltámos outra vez à sala de diretor e o diretor disse: eu não sei por que razão, mas eu quero ficar com vocês. Uau. Fazem agora acho que 2 anos que eu descobri que o diretor da rádio é um pastor. É um pastor devoto ao Senhor, com um testemunho impecável. É um servo do Senhor. Glória a Deus. Ele mostrou-nos a pilha de cartas que ele recebeu de várias igrejas, de vários jornalistas. Ele disse: eu não vou aceitar nenhum documento que aqui está. E dentre esses documentos, por alguma razão, escolhi o vosso documento. Uau. Por alguma razão, escolhi o vosso documento. E depois deu-nos a proposta. É o seguinte: eu sei que vocês queriam estagiar, mas eu vou dar um salário para cada um de vocês e vou dar um programa para cada um de vocês. Só Deus faz isso. Prontos. O meu pastor, depois saímos da reunião, disse assim: epá, filho, se isso não é milagre, eu não sei se as pessoas vão chamar o quê. Né? Eu comecei a trabalhar, o meu casamento estava à porta, assinamos o contrato e comecei a trabalhar num programa, inicialmente, que eu queria fazer como estagiário, e o nível com que nós olhamos para as coisas, às vezes, não é o nível
com que Deus olha para as Olha, coisas. Nós hoje estávamos a olhar apenas para o nível de estágio, depois do estágio passarmos para possível Uhum. ser efetivo, mas Deus disse, não, eu vou vos tirar dessa visão para uma visão que é minha. Então passamos a fazer o programa 7 horas, das 7 às 10 horas. Primeira carga horária, e sempre tivemos esse privilégio, porque na outra estação também fazíamos justamente esta carga horária. Exato. Aí nós começamos a fazer o programa. Eu comecei a fazer o programa com o meu pastor. Tivemos várias e várias edições. O programa começou a ter muita audiência, porque também em função da consequência da saída da outra estação radiofónica, Sim. e passamos então, né, a fazer o programa, e muita gente começou a ouvir o programa. Pronto, Muito bom. é parte só daquilo que Sim, sim. Eu Deus sei que é fez. metade da metade daquilo que é o seu Porque teve uma outra testemunho. situação. O Uhum. diretor depois chamou-me para fazer um outro programa. Uau, uau. Nesse caso, nessa estação, eu já passei em 3 programas Sim, 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 autênticos. sim, sim, sim. Mas em tudo que foi me contando, eu vi que tem um carinho, admiração especial pelo teu pai. E o teu pai, resumidamente, é o teu mentor. Teu pai ainda vive. Vivo sim, vivo sim. Eu estou impactada e, muito sinceramente, eu vou querer conhecer o seu pai, Sim, sim. porque é uma referência. E hoje em dia, infelizmente, não temos pais que são. Conta-se aos dedos. Uhum. Encontrar pais que são referência dos próprios filhos. Nós temos que começar a refletir sobre isso. Eu gostaria que você deixasse uma palavra ou algumas palavras para o teu pai. Eu sei que você muito admira. E só de ouvir você a falar do teu pai, eu também já sou admiradora dele. Eu sou fã do teu pai, porque é sobre isso. Bom, Encontrarmos servos de Deus, pais disponíveis a fazerem diferente e a mostrar o caminho de Cristo. E eu estou impactada, muito sinceramente. Deixa uma palavra para o teu pai. bem, faltam-me palavras, naturalmente, né? Falar do meu pai é falar de alguém que teve que superar-se muito na vida. Uma das frases que o meu pai sempre falou perdão, é que vocês não precisam passar por aquilo que eu passei. Eu sou a ponte de vocês não passarem por aquilo que eu passei. Né? Hoje ainda estou assim na luta para tentar superar o meu pai nas cargas horárias de oração, mas o meu pai e também a minha mãe. Mas porque trago aqui essa enfatização do meu pai, né? Porque por ser homem sempre esteve muito perto, enquanto pai, muito perto de mim. Não que eu não goste da minha mãe, não que eu Sim, não, na minha mãe não teve um papel preponderante no meu Uhum. processo de caminhada, né? Exato. Mas fica aqui uma palavra muito especial ao meu pai. Eu fiz um dia uma oração e penso que hoje estou a cumprir, que é de honrar o meu pai a todos os níveis, a minha mãe, a minha família, o sobrenome Cachala. Eu nutro um amor incondicional ao meu pai. Eu quase vi o meu pai a morrer Meu Deus. 2 vezes. Primeiro porque ele passou por uma cirurgia. Segundo porque na altura era muito pequeno. Alguém tentou assaltar um vizinho, só que o vizinho depois entrou para a nossa casa. O meu pai saiu para afrontar o vizinho. Perdão, o ladrão. Sim. E na altura o ladrão tirou uma sabre e estava todo mundo de lado a olhar. Eu comecei a chorar e corri em direção ao meu pai, dei-lhe um abraço, Jesus. né? E são coisas muito, muito marcantes para mim. Então, papá, tu és muito especial para mim. Eu nutro um amor grande. Sei que o que fizeste e fazes por mim acaba sendo uma grande lição para eu naturalmente multiplicar e ensinar para o meu filho, né? Que é o Youssef Júnior. E eu acredito que continuas a orar por mim, de igual modo, agora é minha vez também de começar, né, a orar por ti. Hoje meu pai já não faz tantos jejuns por causa da debilidade da saúde, né? Às vezes ele reclama e entendo por causa mesmo da questão da saúde. Sim. Meu pai ainda está com muito vigor, mas ainda assim preciso, eu e os meus irmãos precisamos cuidá-lo
porque ainda há muita história por vivermos juntos. Quando eu licenciei-me, ele ligou e mostrou seu contentamento, dizendo: "Epá, tu conseguiste tirar-nos a vergonha, tu Uau. conseguiste elevar, né, o meu nome, eternizaste o meu nome." Uau. Então, são das coisas muito peculiares que emociona, deixa a pessoa assim. Eu preciso fazer mais pelos meus pais. Não é suficiente o que eu faço. Então, é uma palavra de um especial carinho, de uma grande admiração. Se há um homem de Deus que eu muito respeito, amo e me envergo à graça e à unção que tem o meu pai. Amém. Então, pais, é importante levarem os filhos à igreja. Essa coisa de deixar os filhos em casa e os pais irem para a igreja. Pelo menos eu não tive este privilégio de ficar em casa a ver televisão. Os meus pais estão na igreja. Sempre foi. Então, todo mundo vai para a igreja. Essa casa, Deus é quem me deu. Então, todo mundo vai se submeter Exatamente. ao Senhor. Eu sou Então, fruto. Eu é sou isso. fruto disso. Uau. Não é? Com ou sem vontade. Vamos à igreja. Tu não tens vontade Não vá até. para a igreja. Mesmo sem vontade, a minha mãe dizia: tens que ir para a igreja. E eu sou fruto disso. Uau, uau. A minha mãe me levar à igreja, a minha mãe ensinar-me o evangelho. E lá a semente foi brotada. Uhum. E no tempo certo, transformou-me aqui nessa serva de Deus. E ainda na senda sobre o seu pai, que eu muito sinceramente estou mesmo impactada e sou fã, falou um ponto aqui muito importante: a autoridade que o teu pai tem. Exato. E vai surgir aqui uma pergunta concernente a esse ponto de vista que eu captei aqui. Uhum. O teu pai tinha um secreto. Uhum. Hoje em dia é difícil, é difícil encontrar pessoas com secreto. Uhum. É fácil nós vermos as pessoas lá e uns se questionam, porque está na moda nós rotularmos o sucesso dos outros. Isso. Está na moda, ninguém pode subir, ninguém pode ser YX, não foi receber feitiço, não. Eu costumo responder assim: o segredo é o secreto. Uhum. Para esses cristãos que só vão à igreja aos domingos ou o dia de semana e ponto final, acabou, não tem secreto. Uhum. Porque o teu pai tinha um secreto, do secreto surgiu a unção. Uhum. Onde ele te dizia assim: ajoelha-te, eu vou orar, e tudo acontecia. Exato. Para um cristão sem secreto, qual é o conselho? O que é que acha? Aonde é que esse cristão vai chegar? Bem, nós, enquanto filhos de Deus, precisamos entender que Cristo é a maior revelação que nós temos em nossa vida. Cristo é a multiforme sabedoria de Deus. O meu pai sempre ensinou-me a viver de forma muito simplificada, mas com uma capacidade de dominar o ambiente. Então, eu vi várias vezes, né, a nossa casa ser tentada espiritualmente, Sim. muitas outras situações. Uhum. E o meu pai tem um horário de oração que não falha. Claro, ele crê em Deus, mas exige de cada cristão desenvolver esta comunhão com Deus. E não foi diferente. O segredo era justamente isso. Eu não conheço, modesta parte, não conheço alguém que ora mais do que o meu pai. Yes. Não conheço. Não conheço. Eu posso ouvir testemunhos, olha, ora e tal, mas do que eu vi, do que eu vivi. Então, eu resumidamente poderei afirmar com muita certeza que este é o segredo do meu pai. Uau. Que este é o segredo do meu pai. Uau. Então, essa simplicidade dele de olhar para as coisas, de viver de forma simplificada, sabe? Mas quando tu nasces numa família onde há necessidade extrema de Deus, tu não tens outra opção. Outra opção, é verdade. Não tens outra opção. Não importa se a tua família seja uma família rica, seja uma família de uma baixa renda. Existem coisas que só Deus pode fazer. É verdade. Então, na vida do meu pai, na vida da minha mãe, dos meus irmãos, não foi diferente. E continuamos hoje a ver sinais e frutos deste lugar de comunhão, de oração do meu pai, né?
Teve o meu pai sempre disse assim, filho, tu tens de ter muito... Eu comecei a pregar muito cedo também. Tens de ter muito cuidado nas igrejas onde você vai e tal, com água e tal, né? Teve pronto, eu não sei se digo homem de Deus, né? Mas pronto, alguém que fez-me uma ameaça porque ele queria que eu lhe chamasse de apóstolo e ah, sempre que acontece alguma coisa na minha vida, a minha esposa, pronto, é inevitável, ela tem que Uhum. saber. Minha esposa, meu pai e o meu pastor. A ordem é essa. Ok. E Mas Deus acima deles. naturalmente, eu estou a falar Yes. do ponto de vista humano, né? Uhum. Do ponto de vista de recurso, porque há momentos que eu bloqueio também. Eu posso orar, mas eu creio vivamente que existem algumas coisas que sobem para outro nível quando nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre a vida de alguém. E Exatamente. sempre reconheci isso no meu pai. Tanto é Uhum. que eu já falo até às vezes a brincar, né? O meu filho está ainda a usufruir da unção do meu pai, e não da minha E sim, ainda. ainda da sua, é verdade. Exato. Então, esta pessoa fez ameaças, né? Tu não me conheces, eu sou um homem de Deus e tu não estás a me honrar porque Meu não Deus. estás a me chamar de apóstolo e tal. Aí a minha esposa disse: chame só já, porque ela não gosta muito de embates. Uhum. Para evitar isso, eu disse: eu não posso ser coagido a chamar alguém de apóstolo, e mais, isso tem de ser alguma coisa expressiva do meu coração, e Uhum. não porque a pessoa me está a exigir. Sim. Eu liguei para o meu pai disse: quem é essa pessoa? Eu expliquei. Ele disse: não, eu te dou autorização para você não me chamar de apóstolo. Meu Eu liguei para Deus. o meu pastor e eu disse: se o meu pastor concordar, esquece, eu não vou chamar aqui ninguém de apóstolo. Uhum. Até porque ele era meu colega do serviço, e o meu pastor disse: é assim, vê como é que Deus fala. O meu pai não falou com o meu pastor disse exatamente o que o meu pai disse. Eu te dou autorização para você não lhe chamar de apóstolo. E se ele quer, né, algum tipo de embate, que experimente e vamos ver de facto quem é Deus. E se Deus está da parte de quem. Meu Deus. E aquilo foi. Pronto, eu disse: pronto, as pessoas que eu busco sabedoria me estão a orientar desta forma, não no sentido de desrespeitar, mas no sentido de que eu não tenho que olhar isso como uma exigência, uma obrigação. E Deus não obriga ninguém. É verdade? Deus não obriga ninguém. Meu processo de conversão não foi porque Deus me obrigou. Deus me indicou as pessoas certas e o caminho certo. A escolha é tua. E desde aquela data em diante, eu fazia os meus programas e chamava o nome desta pessoa. Sim. Né? Prontos, até então decidiu sair da rádio e hoje está numa outra estação e nunca mais, né, tivemos Esse embate. Exatamente, Exato. exatamente. Muito bom. Meu Deus, que aprendizado aqui. Não é eu que sou mãe também. Eu já faço justamente o que o pai do Yosef faz, eu faço com os meus filhos. E é muito bonito de se ouvir aqui ela falar várias vezes que ele tem o pai como referência. Mas a pergunta aqui é: será que você, aí em casa, é uma referência para o seu filho? Será que se pedir ao teu filho para te descrever, ele conseguirá te descrever incutindo Deus ou inserindo Deus na descrição que ele for fazer por você? Então tem que ter muito cuidado. Nós temos sim que ser referência para os nossos filhos. E por outra, temos que exercer a autoridade que Deus nos deu com os nossos filhos. Vê a autoridade que o senhor Cachala, não é isso? Sim, sim. Que o senhor Cachala sempre teve para com os filhos, especificamente para o servo de Deus que está aqui. A autoridade de curar, a autoridade de dizer sim ou não, a autoridade de abrir as portas. Ele exerceu a autoridade de pai. Esta mesma autoridade que o senhor Cachala exerceu, você também tem. Você também tem. Muitas vezes você, em vez de ajoelhar, aceitar Jesus como teu Salvador, você já aceitou ter um secreto, uma vida digna de jejum e oração, para que Deus entregue a ti, deposite a ti os dons e a autoridade genuína. Você ainda vai procurar o quimbandeiro.
Filho sonhou mal, está doente, você é o primeiro, pisou tala, você é o primeiro que vai procurar o vizinho fulano porque tem que curar tala. Cadê a tua autoridade de pai? Autoridade de mãe que Deus depositou em ti? Cadê a tua autoridade? Vamos começar a pensar, vamos começar a pensar. Tudo que você precisa está na mão de Deus. Mas para isso tem que ter secreto. No secreto vem a autoridade. É sobre isso. Eu estou impactada com esse podcast. Que realmente o Espírito Santo manda e nós só obedecemos. E Deus nunca erra aos seus convidados. Ele escolheu a dedo esse grande servo de Deus que está a impactar a nossa tarde. Servo de Deus, durante a caminhada toda, houve alguma situação dificílima que tenha vivido, tanto na infância, tanto na fase adulta, em que Deus estava lá. Foi Deus que lhe tirou dessa situação. Sim, sim. Eu penso que passei um pouco por essa história. Eu cresci com dois grandes amigos que tornaram-se irmãos ao longo da caminhada. Congregávamos na mesma igreja. Os seus pais são cristãos também. E naquele percurso de crescermos, Deus foi chamando cada um para a sua vereda. Estávamos todos no caminho e cada um foi entrando para a sua vereda. Sim, sim. E a vereda é um lugar que não cabem duas pessoas, cabe apenas uma pessoa, que é o lugar de destino. E Deus começou a levá-los para cada um dentro da sua vereda. O Esdras e o Luquenco, faço aqui menção destes meus dois grandes irmãos, no partir do pão, nos dias mais difíceis, enquanto jovens, muito mais lá, adolescentes e jovens com grande ansiedade de querer servir ao Senhor, e continuamos a servir ao Senhor. A fase mais difícil foi justamente quando eu comecei a ver os meus irmãos a prosperarem e Deus me mandar abençoá-los. Jesus. É uma fase. Eu sei o que é isso. Então, os meus 12 irmãos começaram a crescer tanto na vida e eu, em momento algum, subiu rancor, ódio, mau olhar, porque sempre tive eles como irmãos. Portanto, eles tiveram bons empregos primeiro do que eu. Quando eu estava assim a capotar naquela luta do primeiro, eu penso que o Luquenco já estava no segundo emprego, né? O Esdras estava num emprego extremamente estável e ele já ajudava a família, já tinha independência financeira. E eu, para ir à universidade, o meu pai e a minha mãe é que tinham que custear os meus táxis, né? Portanto, foi uma fase muito, muito difícil. É bonito falar agora, é bonito já contar o que aconteceu, mas aos detalhes foram dias muito difíceis, noites sem dormir, porque você está aí, tem a voz de Deus a dizer, independentemente das circunstâncias, eu estou contigo, e tem uma outra voz a dizer, olha, você acabou mal, Não vais conseguir. não vais, olha, a oportunidade para você é só nisso e naquilo que distrai, né? Eu não sei o que é fumar, nunca provei bebida alcoólica, nunca fui das noitadas, e aí depois a pessoa começa a confrontar Deus. Senhor, eu faço todas essas coisas, mas eu não estou a ver as tuas evidências sobre a minha vida, né? Mas certamente Deus tem paciência conosco quando não atingimos ainda a maturação. Então Ele permite que a gente cresça no meio do caos, por alguma razão vai nos sustentando no processo até chegarmos à maturidade. Hoje faz sentido eu entender pelo que passei. No momento eu não estava a conseguir perceber. No momento, então foram dias muito, mas muito difíceis mesmo. Sem exagero, não quero aqui emocionar as pessoas, e porque também estou a falar com essa alegria toda, mas não foram dias difíceis. A minha mulher teve que suportar momentos em que, eu não tinha nada para dar a ela. Por alguma razão ela via em mim alguma esperança, Exato. mas hoje eu posso afirmar categoricamente e sem qualquer orgulho
Hoje tenho, pela graça de Deus, alguma coisa. Glória a Deus. Mas isso foi fruto de persistência em Deus, de entender a voz de Deus. Ah, uns saem da casa do pai já direcionados. Eu saí da casa dos meus pais para a casa onde eu moro agora com a minha mulher. Uns saem, vão, ainda vivem sozinhos e tal. Sim. Eu não tive essa experiência. Sim. Eu saí diretamente e fui. Então foram fases extremamente difíceis. Exato. Mas sempre confiando em Deus, sempre se apoiando na graça de Deus. E Deus fez as coisas de tal maneira, né, que hoje tenho 12 empregos, estou a caminhar para o terceiro. Glória a Deus. Hoje tenho uma linda família. Sem exagero, a minha família é muito bonita. Yes. Glória a Deus. Então, meu filho é saudável, minha esposa é saudável. Sim. Hoje eu durmo, não que anteriormente não dormia, mas hoje eu durmo sem nenhum tipo de preocupação, né, do que vou comer amanhã. Então, Deus fez essa graça na minha vida e eu acredito que isso é fruto de uma plataforma, de uma família que ora, uma base que se consagra ao Senhor. E sei que várias pessoas, direta ou indiretamente, tiveram muita influência para não deixar aqui também um vazio das outras pessoas que me ajudaram, né? Estes meus 2 amigos que eu mencionei me ajudaram bastante nessa fase. Tanto é que hoje sempre... um detalhe é que o meu pai sempre falou de um segredo. Seja generoso. Sempre. Seja generoso. Esse é um dos segredos do meu pai. Meu pai tem um coração muito aberto, tem as mãos muito abertas. Sim. Minha mãe nem se fala. Nem se fala. Minha mãe tem uma capacidade de doar incrível. Então, este detalhe faz toda a diferença sobre a minha vida. Semear na vida das pessoas. Amém. Porque a semente que deixa as tuas mãos não deixam a tua vida. Então, ela se apressa a ir para o teu destino porque você liberou nas mãos de alguém. Mas ela está aí, no ambiente da tua vida. Você pode não colher hoje, pode não colher amanhã. Eu acredito que muito do que estou a colher hoje é fruto daquilo que o meu pai semeou sobre a minha vida. Verdade. Então, é bem assim. houve um destrancar de destino. Primeiro, porque ele é meu pai. Segundo, porque é minha autoridade espiritual. E não há melhor coisa do que isso. Não espera uma outra pessoa sem desprimor absolutamente nada. O meu pai sempre me disse: tens de ter cuidado com quem te vai impor as mãos, tens de ter cuidado no ciclo em que você está. Poucas vezes meu pai orou colocando as suas mãos sobre a minha cabeça, mas das vezes que ele fez, das vezes, sem exagero, das vezes que ele fez, foi extraordinário. Em nome de Jesus. Foi de facto extraordinário. E ele costuma dizer assim: eu limito-me simplesmente no que eu libero para a sua vida, né? Vários são os testemunhos de pessoas a alcançarem porque teve uma sessão de oração com um grupo de intercessão que o meu pai lidera, né? Pessoas, é incrível, né? Pessoas conseguiram viajar porque o meu pai orou por eles, mas eu não consegui viajar, mesmo depois. Então, porque aí vem a soberania de Deus. Deus quis que assim fosse, né? Então, hoje sim, consigo colher tudo isso, mas tive sim momentos difíceis, e essa falta de emprego de um jovem que estava a procurar se ingrar-se na vida, né? Viajar, sei lá, né? Hoje sim eu posso, se desejar, viajar com a minha família e ir para Portugal, Namíbia. Hoje tenho essa possibilidade. Exato. Né? E sei que poderemos fazer isso. Falo isso não porque quero mostrar aqui que eu posso, não. Porque se o ímpio testifica, né, do seu sucesso, exato. E aliás o salmista diz assim: eu proclamarei todos os bens que o Senhor fez em minha vida e não me esquecerei de nenhum feito. Então, é injusto quando você não declara que o Senhor conseguiu te fazer alcançar. É injusto quando você não declara que o Senhor te deu um emprego bom. É injusto quando você não declara que o Senhor te deu um lar estável. É injusto quando você não declara que o Senhor é contigo. Porque você não reduz a glória de Deus.
você inibe outras pessoas de terem esperança no Deus que você crê. Sim. Quando você fica calado, quando Sim. você, em momentos em que tinhas que glorificar, não glorificas, né? Então, todo esse processo é importante. Cada movimentação nossa, algum olho está a olhar para nós. Sim. Só um detalhe, e é engraçado, nós fizemos uma apresentação ao vivo lá, no dia mesmo que defendi. Uma senhora já de idade chegou a mim e disse assim: o teu pai deve estar muito orgulhoso de ti. Eu não te conheço, mas eu declaro que você vai ir distante. Então, há alguma coisa em nós que impulsiona outras pessoas a falarem. É verdade. Mas quem semeia isso é o pai. É o Quem fala. pai. Todas as vezes que um pai direcionar uma palavra errada para o seu filho, está a direcionar a vida do seu filho para um destino errado. Yes. Está a direcionar a vida do seu filho para um lugar errado. É verdade. Então, quanto mais, e o meu pai diz sempre isso: eu tenho autoridade sobre as vossas vidas, não há tio, não há tia, não há ninguém que vai dar destino às vossas vidas. Eu, enquanto pai, que dou destino à vossa vida. É verdade. Então, eu sou fruto disso, né? Do destino que o meu pai liberou sobre a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus mesmo. Isso é muito bom. Está-nos a dar aqui muitas chaves. E tocou num ponto, não é? Aonde querias muito que muitas coisas acontecessem na sua vida, e não acontecia porque as portas estavam fechadas, porque não era o tempo para acontecer, mas via a vida dos seus amigos a subirem. Isso. Eu chamo isso do teste do coração. Isso. É um dos testes finais, quase a prova, um dos testes bem no fim. E eu passei por isso. Onde eu quis tanto. Mas eu quis tanto algo e que também me negaram visto 3 vezes no Brasil. Temos uma história em comum. Uau. Aonde eu não percebia. Eu fiquei maluca. Eu chorei, gritei. Mas eu não estava preparada. Só agora eu percebo o porquê que Deus, naquela altura, me disse que não. E voltando ao assunto do teste do coração, eu queria tanto que aquilo acontecesse na minha vida. Eu lutava. Sabe o que Deus fez? Deus me conectou com alguém que já estava a viver o que eu muito queria. Eu também me perguntei, por que, Senhor? Até a escola que eu iria fazer a formação na altura no Brasil, aquela pessoa já tinha ido, já tinha feito a formação. Uau. E lá, sabe o que Deus queria que eu fizesse? Que em vez de eu murmurar, eu glorificasse a vida daquela pessoa. Que em vez de eu murmurar, lamentar, chorar, eu cuidasse muito bem o espaço daquela pessoa, como se fosse meu. Deus queria sondar o meu coração. Uau. E lá eu vibrei como nunca. Eu tratei aquele lugar como se fosse meu, melhor ainda. Eu implementei coisas que fizeram com que aquele lugar crescesse. Uau. Eu queria aquilo, mas Deus disse não. E Deus precisava provar o meu coração. Se eu vou vibrar, ou vou murmurar, ou vou amaldiçoar. Uau. Então, uma das chaves é o teste do coração. Para você que está aí, que está à espera que a porta de Deus se abra na tua vida, vibre com a vitória dos outros. Vibre com o lugar aonde Deus está a conectar essas pessoas. Uau. Porque todos nós, enquanto viver, estamos sob teste. Estamos a ser testados por Deus. Às vezes nos falta um degrau, servo. Às vezes o nosso limite é até no 10º. Nos falta um degrau. E esse degrau que falta é o teste do coração. Uau. Se Deus sentir no teu coração que você não ficou feliz com a vitória do outro, esquece, você vai voltar. Vais começar de novo. Uau. Por isso, há muitos ciclos que não se encerram. Tem pessoas que estão a girar o labirinto e não acham saída. É o coração. Examinem vossos corações. Aplaudam. Vibrem. Aprendam a orar. A Bíblia diz, orai um pelos outros. Orem. É sobre isso, o teste do coração.
Independentemente de você lamentar não, questionar Deus sobre o facto de teus amigos já estarem a viver aquilo que você muito gostaria de viver, mas você não parou de orar. Uhum. Você continuou firme na oração, no jejum, crendo que existe um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E hoje estás aqui, um grande servo de Deus, a vir testemunhar o nome dele. Uau. Louvado seja Deus na sua vida, Amém. na vida da tua família. Amém. Em nome de Jesus. Uma entrevista super impactante, como eu tenho dito. Um versículo bíblico que muito gostas e o porquê. Há um texto, penso ser Colossenses. Colossenses 3, 9, alguma coisa assim. Exato. Não me ocorre agora em mente, mas é que diz assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Esse texto é um dos textos que orientou o Esdras para a universidade. Mas, estranhamente, é um texto que eu ouvi de um servo de Deus que nós, na altura, orávamos juntos, um pastor, que na altura orávamos juntos, e ele recitou esse texto. Penetrou-me de uma outra forma, né? A forma como eu consegui perceber sobre esse texto foi algo diferenciado. Tem este e tem tantos outros, né? Que, por exemplo, Romanos 12, as pessoas olham para aquele texto e acham que é só um texto. Né? Há lugares da palavra de Deus, há textos da palavra de Deus, quando eu chego para ler aquele texto, o meu olhar é diferenciado. Porque Deus me iluminou de forma diferenciada para ver aquele texto. Muito bom. E estes dois são os que me ocorrem aqui agora em mente. Né? Porque em Cristo estão escondidas, né, todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Para mim é das coisas mais extraordinárias, porque Provérbios 4, se não estou em erro, diz assim: a sabedoria é a causa principal. Então, e tem muito a ver com a medida com que nós nos doamos em Deus. Deus nos dá sabedoria para entender as estações. É verdade. E se eu não entendo as estações, eu vou querer que aquilo que eu estou a pedir em Deus seja atendido tão de forma urgente, tem que ser agora, sem eu ter sabedoria, sem eu ter a mentalidade de entender as estações. Por isso é que eu não tinha nenhuma dificuldade de ver a vida dos meus 12 irmãos a prosperar e eu os abençoar. Né? Porque eu entendia que se Deus está a fazer neles e com eles, certamente que fará comigo. Amém, glória a Deus. E não foi diferente. Glória a Deus. Não foi diferente. Na altura, a minha grande vontade era trabalhar na ZAP. Por alguma razão, Deus não me levou na ZAP. Mas eu creio hoje que Deus me levou a alguma coisa muito mais grande do que a ZAP. Glória. Né? Por meio de um colega meu, eu consegui, né, um emprego na banca, né, sou funcionário bancário. E pronto, é algo que eu não consigo explicar. As coisas de Deus nem não sempre conseguimos explicar. Não sei como é que fui lá parar, mas Deus sabe. Deus explica a como Deus. fui lá parar, sim. Deus O sabe. que é bom dura pouco. Estamos bem na reta final, mas aquela pergunta que não se cala e que muitas vezes os seguidores perguntam: faltou a última pergunta, que é de praxe. Já que estamos no Pó de Fé, o que é a fé para si? A fé é confiar em Deus mesmo que os teus olhos não consigam enxergar o que Deus está a dizer. E aliás, a fé não é quando você vê, é quando você ouve. Então, o sentido dos olhos no espírito está no ouvir. Ouvir a palavra de Deus gera fé em nosso coração. Quanto mais da palavra de Deus, mais de Deus nós temos. Então, fé é ouvir o que Deus diz. Porque no processo de ouvir o que Deus diz, se faz, se torna, se vem à existência. Quanto mais próximos de Deus pela palavra, mais fé em Deus nós temos, de confiar nos caminhos dele, que são melhores do que os nossos, que são maior do que os nossos.
porque nós temos 5 sentidos ou mais sentidos, conforme se diz, mas o sentido de ouvir, agradar e viver para Deus e em Deus é só pela fé. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queres deixar um abraço Sim, para sim. alguém? Esteja à vontade. Está à vontade. Um abraço especial à minha esposa, o meu filho Youssef Amiel Martins Cachala, né, que deu uma outra roupagem em minha vida. Sinto hoje um pouco daquilo que Deus sentiu quando enviou Jesus ao mundo, porque o sentimento de pai é outro. Né, então, um abraço não somente a eles, aos meus pais também, aos meus amigos e irmãos e a toda a gente que tem apoiado essa faceta que não é nova, na verdade, só trouxemos agora né, da música, de fazer música. Então, muito obrigado a todos que estão a acompanhar este processo e que estão a apoiar e estão a abençoar esta obra. Né? E uma forte saudação muito especial ao Pastor Sadraque. Né? Não deixaria também de falar aqui do Pastor Sadraque, que sem dúvida tem sido um mestre muito particularmente para a minha vida. Temos tido várias conversas, vários projetos e o Pastor Sadraque é uma das pessoas que também influenciou e muito sobre a minha vida, sobre a minha projeção do ponto de vista das redes sociais. O Pastor Sadraque é uma das pessoas que muito, né, projetou a minha, não vou dizer veia, mas minhas redes sociais, as pessoas conhecerem mais o Youssef enquanto jornalista. Então é uma das pessoas a quem também nutro um carinho muito especial. E sem esquecer, obviamente, do meu pastor, Adilson Alexandre, que é um pai para mim, literalmente, um mestre que ensina-me até quando ele sorri. Uau! Muito bom, muito bom. Falou do pastor Sadraque. Pastor Sadraque, um enorme abraço para si, Edna Kikola especial. E sei que brevemente te teremos aqui nessa cadeira magnífica. Serás um escolhido de Deus, porque Deus te conhece. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. E foi um grande prazer ter esse servo de Deus, o chefe Cachala, que nos brindou com o seu testemunho impactante e que mostrou que é super importante nós honrarmos, obedecer os nossos pais, como diz a Bíblia. Também é importante os pais exercerem a autoridade que Deus depositou neles. Até o próximo programa, mas sem se esquecer de nossos patrocinadores. Nosso patrocinador que vocês já conhecem, que é a Comissão Emergida para Cristo. Parceiros, Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade, toques de beleza Cuifé, o salão que trata da beleza daquela que é a escolhida de Deus. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda, com os melhores arranjos perfumados. E não se esqueçam, estamos no mês do amor. Quem procurar o Conto de Fada, em nome do Podfé, terá 10% de desconto. E sem esquecer, o nosso parceiro que se juntou a nós, que é o Picnic Space. Fiquem ligados, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, curtam a nossa página, partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Beijinho nos seguidores dos 4 cantos do mundo que nos seguem. E antes de fecharmos, vamos entregar o nosso brinde magnífico do Conto de Fada. Uau! Quem disse que homem não recebe flor? Aqui no Podfé, homem recebe flor e ainda com um arranjo personalizado, só no Conto de Fada. Uau! Servo de Deus. Muito obrigado. Que lindo! Uau, muito bonito. Beijinho de vossos corações, até o próximo programa.